Boa noite a todos e todas e todos. A nossa aula está sendo gravada e depois vai ser disponibilizado o link do YouTube. Eu vou estar mandando para vocês. Então, finalmente, depois da gente ter passado por toda a introdução ao Novo Testamento, nós vamos começar hoje efetivamente ao estudo do Evangelho segundo Mateus. Esse curso, sobre o Evangelho de Mateus está programado para tentar ser feito em 6 encontros. Se a gente não conseguir, a gente estende, tá bom? Mas a gente vai pretender usar em 6 encontros. E por que 6 encontros? Porque o Evangelho de Mateus, ele possui 6 grandes discursos. E aí, então, a gente vai estar conduzindo as aulas, levando em consideração esses discursos, para a gente focar em cada um dos seus conteúdos, do conteúdo de cada um desses discursos. E entre cada discurso existe alguma trajetória do ministério de Jesus e a gente vai estar abordando. Sintam-se livre à vontade para perguntar qualquer coisa, a gente vai e interrompe, mesmo que seja um tema que possa, digamos assim, não ser o objeto específico da aula. Como, por exemplo, a gente vai estar falando sobre as lideranças judaicas, em um certo momento. Pode ser que você depois, Luiz, como é que era mesmo a questão das lideranças judaicas? Poxa, como eu falei na primeira aula, a gente vai e retoma. Então não é porque a gente abordou, tratou o assunto ou coisa parecida, que a gente não possa estar retomando os conceitos que a gente for tratando aqui. Então, o Robert hoje está me assessorando ali com as lâminas. Por favor, Robert, vamos direto à primeira lâmina. Então, vamos apresentar esse Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito voltado para os judeus. Então, a gente viu que cada um dos 4 evangelhos, eles têm um destinatário. No caso específico do Evangelho de Mateus, eram judeus que moravam em Roma. E ele, por conta disso, procurou apresentar Jesus Cristo como o Messias, porque essa era uma mensagem importante para os judeus. Ele foi escrito entre o ano 60 e 65 depois de Cristo. Então, antes da destruição do templo por Roma, que a gente falou nos encontros anteriores, o pastor Marcelo trouxe. O ano 70 foi o ano que o templo romano, os judeus destruíram o templo. Os romanos destruíram o templo de Jerusalém, não só o templo, mas a própria cidade de Jerusalém. Então, ao apresentar Jesus como um Messias prometido, mais do que qualquer outro evangelho, Mateus, ele cita, o que mais faz referências ao Velho Testamento, principalmente aos profetas. Por quê? Exatamente para dar sustentação teológica aos judeus de que, de fato, esse que ele estava apresentando, Jesus, era o Messias prometido e revelado nas Escrituras no Velho Testamento. Existem mais de 200 referências ao Velho Testamento no Evangelho de Mateus. A gente vai estar procurando, sempre que possível, estar tratando cada uma delas. Mateus, ele descreve com detalhes a linhagem de Jesus. A gente vai ver isso logo no capítulo 1, e apresenta essa linhagem desde Davi. Assim, focando essa linhagem a partir da linhagem davídica. Essa é uma informação importante, porque para os judeus, o Messias, ele necessariamente precisava ser um filho de Davi, alguém descendente da linhagem de Davi.
O versículo-chave, pode haver, isso no meu entendimento, mas podem haver outros, mas para mim, o versículo-chave de todo o Evangelho está no capítulo 5, verso 17, quando Jesus fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Essa afirmação ela é muito forte, para o judeu principalmente, porque a lei e os profetas, digamos assim, era suprassumo da fé. Só que os judeus, além da lei e dos profetas, eles, assim como a Igreja Católica Romana, eles também têm a tradição como uma referência doutrinária e de fé. E a gente vai falar isso mais na frente, que a tradição para o judeu, ela é tão valiosa, tão importante quanto as Escrituras. E Mateus capítulo 22, 37 a 40, Jesus coloca um outro versículo-chave, que é esse que está escrito ali. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Exatamente. E por que exatamente por fazer referência a esse trecho, à lei e os profetas, que esse versículo é um versículo-chave. Uma outra razão, por que esse texto de Mateus 22 é chave, porque existe um texto em Deuteronômio capítulo 6, que se você for abre aí na sua Bíblia, por favor, a partir do verso 4, se não me engano. Moisés fala assim: ouve, ó Israel, não é assim? Essa palavra ouve no hebraico o verbo ouvir se chama Shema. Shema. Esse trecho é chamado de ouve, ó Israel, e ele vai falar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Não é o que está escrito aí? Deuteronômio 6,4. Esse trecho, ele é chave para o povo de Israel. Se você for verificar, logo em seguida, ele vai falar assim: olha, atarás essas palavras sobre a sua cabeça, etc. Esse trecho, que é chamado Shema, ele é transcrito num papelzinho pequenininho, dobrado e colocado na mezuzá. Mezuzá é um negócio que o povo coloca nos umbrais da porta, e que o povo hebreu, o povo judeu, quando chega, beija aquele com beijamão e bota a mão naquele negócio, ou ao contrário. Exatamente porque ele é um trecho, é uma afirmação chave para o povo hebreu. Você já esteve lá, você viu isso lá, Herô? Até nos hotéis dos quartos, todos têm a mezuzá, e ali dentro está escrito exatamente esse trecho: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Ele resume toda a lei, tá? Ali no canto esquerdo, no canto direito, nós temos uma pequena comparação que vale a pena a gente olhar. Abra a sua Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 10.
Ezequiel 1:10. Quem achou, por favor? Achou, Lincoln? Pode ler, por favor. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. Nesse trecho, alguns comentaristas acham que os 4 evangelhos estavam ali profetizados no livro de Ezequiel, uma vez que eles apresentam 4 dimensões, 4 formas que Jesus foi apresentado. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, por apresentar Jesus como Messias, como aquele descendente de Davi, da tribo de Judá, ele é destinado como o leão. O Evangelho de Marcos é o evangelho que é chamado o evangelho do serviço, onde mais você vê Jesus operando milagres em prol das pessoas, aquele que serve. E por essa razão, ele é considerado o animal, o boi, que serve. O evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como filho do homem, que foi escrito em direção aos gregos, e aí vem a descrição de Ezequiel com aparência de homem. E o evangelho de João vem em função de apresentá-lo como filho de Deus, daquele que está nas alturas, daí a razão da águia. Pode ser, alguém pode dizer, Luiz, mas isso é um pouco de forçação de barra. Eu não acredito. Eu acho muito coerente a descrição do trecho de Ezequiel com as 4 formas em que os evangelhos apresentam Jesus. Alguém quer fazer alguma? É o leão, Marcos é o boi, Lucas é o homem, João a águia. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Alguma observação? Vamos lá, o próximo. A apresentação do Evangelho. Só vê o próximo, só para tirar uma dúvida aqui. Mais à frente, deixa eu ver. Isso, então pode voltar. Então vamos lá. Então, isso. Então, como eu falei para vocês, o Evangelho ele pode ser dividido em 6 grandes discursos. O primeiro discurso, ele está no capítulo 5 a 7, que nós veremos na próxima aula. O segundo, que é o Sermão do Monte. O segundo discurso vem na missão dos discípulos, quando Jesus envia os discípulos lá em Mateus capítulo 10. O terceiro discurso são as parábolas do reino, que estão em Mateus capítulo 13. O quarto discurso é o discurso quando ele fala sobre a instituição da igreja. O quinto discurso, o sermão profético. E o sexto discurso, após a sua ressurreição, quando ele está com os discípulos e faz o grande comissionamento. Tá? O autor do evangelho, logicamente, foi Mateus, pelo próprio nome, que era um judeu, um coletor de impostos a serviço do Império Romano. E diz o texto que ele, quando começou a seguir Jesus, deixou o ofício de coletor de impostos. As características principais da mensagem do Evangelho de Mateus, como eu falei, é que a grande referência ao Antigo Testamento e também aos textos proféticos. A frase "como foi dito pelos profetas", que está lá em Mateus capítulo 1, 22, 23, 2, 5, 6, 2, 15, 4, 13 a 16 e etc., são marcas que fazem essa referência do autor fazendo busca a
aquilo que os profetas disseram. Perceba o seguinte: existe uma diferença do texto que fala, foi dito aos antigos e foi dito pelos profetas. É uma diferença muito grande. Quando Jesus está falando, foi dito pelos profetas, ele está se falando das Escrituras. Quando Jesus fala, foi dito aos antigos, Jesus está falando das tradições judaicas. Então, o que é tradição não é revelação. Então, quando você estiver lendo o Evangelho, perceba essa diferença. Principalmente no Sermão do Monte, você vai ouvir Jesus dizendo, foi dito aos antigos isso. E ele vai, eu porém vos digo. Sempre quando ele faz referência aos antigos, ele faz uma contraposição. Eu porém vos digo. Por exemplo, com respeito ao sábado. A definição do que era trabalho ou não no sábado foi estabelecido pelos antigos. Não está descrito no Velho Testamento o que era trabalho ou não trabalho. Essa foi uma construção feita pelos fariseus, pelas tradições. Então, quando Jesus chega, olha, foi dito aos antigos, não farás isso com respeito ao sábado, aí depois ele vai falar assim, olha, vem cá, mas pode curar no sábado? Pode fazer o bem no sábado? Pode ajudar as pessoas no sábado? Ele vem, contrapõe uma ideia que para os judeus naquela época, e talvez até nos dias de hoje, a ideia do que seria trabalho, seria você não fazer nada, nem ajudar uma pessoa, tá? Eu gostaria de ver as profecias do Antigo Testamento a respeito do nascimento de Jesus. Eu gostaria que nós lêssemos. Vamos abrir Isaías 7,14, por favor. Nesse trecho, fala sobre que Jesus nasceria de uma virgem. Depois, uma outra pessoa, por favor, leia Miqueias 5,2, que fala que Jesus nasceria em Belém. Uma terceira pessoa, por favor, leia Oséias 11,1, que fala da sua ida ao Egito. Outra pessoa, depois leia Isaías 9, 1 e 2 e 60, 1 a 3, que fala sobre o seu ministério junto aos gentios. Mais uma lendo Isaías 53 e assim sucessivamente. Então, quem achou, por favor, aí, Isaías 7, 14? Quem achou? Portanto, o Senhor mesmo nos dará o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Miqueias, quem achou? E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Oséias 11:1. Quem achou Oséias? 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Então, aí, com respeito à fuga para o Egito. Isaías 9, 1 e 2 e 60, 1 e 3, sobre o ministério com os gentios. Quem pode ler? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele enviou os primeiros tempos, a terra de Zebelum, a terra de Naphtali, mas nos últimos enobreceu junto o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O 2 também? Então, isso, falando da Galileia dos gentios, ou seja, porque nessa época a Galileia era uma região gentílica, nos dias de Isaías. E 61 a 3, quem achou?
Isaías 60. Pode ler. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém. Isaías 53, 4, falando sobre o ministério de cura de Jesus. Esse é um trecho conhecido. Quem pode ler, por favor? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Salmo 78, 2, falando sobre a sua entrada triunfal em Jerusalém. Não, a sua forma de ensinar em parábolas, digo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. Isso. E a entrada triunfal de Jerusalém, Zacarias 9, 9. Alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filha de jumento. Então, todas essas referências aqui que nós vemos do Velho Testamento são as referências dos textos em cima de Mateus. Então, quando você vê Mateus 1, 22, 23, 2, 5, 6, etc., os textos que lemos do Velho Testamento são esses que nós vimos aqui agora, tá? Próxima, por favor, Robert. O Evangelho de Mateus, ele é uma introdução aos ensinamentos fundamentais do cristianismo, principalmente por ele trazer vários ensinos com respeito ao reino de Deus. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem forte, chave, no Evangelho. Ele tem um estilo lógico que facilita a localização das discussões de vários temas, sendo especialmente útil para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento da vida de Cristo. Esse texto de Mateus 11, 28, ele é chave no que diz respeito à doutrina da fé cristã, quando disse Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja assim, é uma palavra em termos de, para nós que já somos cristãos, o quanto isso, compreender, quando a gente lê o Evangelho, são vindas diversas palavras que trazem conforto, que nos dão importância, digamos assim, que valorizam a nossa fé e a nossa doutrina. O Messias descrito por Mateus não foi o rei político que os judeus queriam. O que eles queriam? Quando, por exemplo, Jesus entrou em Jerusalém, vimos aqui há semanas atrás, na Semana Santa, na palavra do pastor Moacir, que Jesus entra triunfal, a entrada triunfal de Jerusalém. Muitos dos seguidores achavam assim: bom, agora Jesus vai chegar, vai conclamar o povo, vai fazer aquele reboliço, vai subir no palanque e vai dizer: eu não vou ser preso, e vai tirar os romanos, do poder. Eles achavam que isso seria o ó do borogodó. Mas o poder demonstrado por Jesus foi muito além do que um poder político. Ele foi um poder sobrenatural. Que político pode dizer para Satanás: sai? Que autoridade política pode fazer isso? Nenhuma. Que autoridade política pode chegar para uma pessoa que está enferma e dizer para ela: seja curada? Nenhuma. Que autoridade política pode dizer para uma pessoa: olha, eu lhe garanto a eternidade?
Nenhuma. Então, os judeus, eles não compreenderam que a autoridade do rei, que estava sobre Jesus, era muito maior do que uma autoridade política. Jesus, o Evangelho de Mateus descreve Jesus, então, exercendo autoridade nas regiões espirituais. Logo no capítulo 3, ele é a tentação, não, capítulo 4, 3, 4, agora estou em dúvida, a gente vai ver hoje aqui. Ele é levado ao deserto para ser tentado, e ali Satanás o enfrenta, e ele o vence pela palavra. No mundo físico, Jesus chegando, acalma-te mar, calma a tempestade, ou seja, a autoridade que ele tinha sobre a criação era plena, multiplicando pães, multiplicando peixes. Aqueles que viam Jesus como um líder político achavam assim: bom, agora que a gente vai vencer, que nosso exército nunca vai passar fome. Eu levo dois pedacinhos de peixe, um pedacinho de pão na comadre, chega lá, bota para a mão de Jesus, ele multiplica, alimenta o exército, pronto, acabou, a gente vai sair vitorioso sempre. Essa era a cabeça das pessoas, né? Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos. Que autoridade política pode fazer isso? Nenhuma. Então, Jesus, ele é um Messias que estava atento às necessidades das pessoas. Ele ouve o clamor da filha, ouve o clamor de Jairo por conta da sua filha, ouve o clamor de um centurião por causa do seu servo, se compadece das pessoas, tem empatia. Então tudo isso apresenta esse rei. O Evangelho de Mateus é uma exortação para todos nós termos Jesus como Messias e Rei, de modo a sermos submissos e obedientes à sua autoridade e vontade. Porque se Ele é o Rei e que tem tamanha autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre a criação, sobre as enfermidades, sobre o mundo espiritual, sobre tudo, cabe a nós nos sujeitarmos sem pestanejar a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O que vocês acham disso? Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Alguém? Calma, um de cada vez. Então vamos seguindo. Próximo. Vamos então ao Gênesis 1:1, a genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus, o fato de começar com uma genealogia já é uma afirmação monárquica. Porque sempre quando chegava a tradição, a entrada do nobre em alguma situação, vinha algum arauto e chegava antes para apresentá-lo, discorria qual era a sua origem, qual a sua herança da sua família, como uma forma de afirmar de fato a sua linhagem de nobreza, né? Tem um filme, aquele rapazinho lourinho, Coração de Cavaleiro, que fez o papel do... como é que é o nome dele? Isso, esse mesmo. Aí ele era um filho de um ferreiro e estava se passando por um nobre. Então aí ele foi para participar das justas, para ganhar algum dinheiro. Ele conseguiu um cara
que sabia fazer essas genealogias, e no caso do filme, o cara inventou uma genealogia qualquer. Deu o nome da família de Liechtenstein, e aí quando chegava lá, esse é fulano, filho de Beltrano, de Ciclano, que quando em tal lugar fez isso, e depois fez aquilo, e descreve um pouco da sua trajetória, ou a trajetória da sua linhagem. E exatamente isso que o Evangelho de Mateus fala ao apresentar a genealogia de Jesus. E a afirmação principal era vincular Jesus à descendência de Davi. E é o que nós vemos no Evangelho. Quando fala registro da genealogia, no versículo 1 de Mateus, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Colocou ali no pacote como um todo. Essa afirmação ela é muito forte. Na genealogia, existem algumas curiosidades. Além de fazer essa credencial real, essa credencial de autoridade real, existem na Bíblia, existem algumas curiosidades sobre a genealogia. Primeiro, nós temos duas genealogias de Jesus. Uma em Mateus e outra em Lucas. Lucas, se não me engano, no capítulo 3. E elas são diferentes. Por quê? A genealogia, mas elas se complementam. A genealogia de Mateus, segundo os comentaristas, é a genealogia de José. E a genealogia que está em Lucas é a genealogia de Maria. E por que elas são complementares? Porque a descendência de José, se você for observar, até Davi, você vai olha no versículo de Mateus, quando ele fala, gerou o rei Davi, Davi gerou a Salomão, e assim sucessivamente. Então vem pela linhagem de Salomão, Roboão e etc. Se você for observar no Evangelho de Lucas, você não vai ver de Davi, Salomão, você vai ver Davi gerou a Natã, e assim sucessivamente. Por que essa diferença é importante? Por conta do seguinte: quando Salomão se afastou da presença do Senhor, levantou não sei quantos ídolos e altares, Deus falou para ele que tiraria de Salomão a linhagem do trono. Mas Deus tinha falado para Davi de que o trono jamais, ou seja, o trono do Senhor, jamais se afastaria da sua linhagem. Então você tem uma promessa de Deus a Davi, e você tem um juízo de Deus a Salomão. Então o que Deus teve que fazer? Ele teve que arrumar um outro caminho. Eu tenho que botar uma outra pessoa que também seja da linhagem de Davi, que também tenha vínculo com essa linhagem para ser o genitor, assim, a genitora do Messias. E é por essa razão que Maria vem dessa outra descendência que não foi amaldiçoada. E até ficou mais legítima, porque não recebeu nenhum tipo de juízo de Deus. Já a linhagem de Salomão recebeu um juízo de Deus. Então, ele, por pai adotivo de José, ele era da geração de Salomão, e da sua mãe Maria,
da linhagem de Natã, que era também foi um dos filhos de Davi. Não é o Natã o profeta, viu, gente? É um outro Natã, tá? Só fazendo essa observação. Vocês entenderam? Ficou? Não, mas... Então vamos lá, aqui. Você, meu amigo, é o José. Quando a gente usa a expressão justiça, significa que uma punição, talvez essa seja a dificuldade. Como é que é? Pois não. Quando se fala que houve justiça, né? Houve juízo. Juízo Juízo significa que houve uma punição. Exato. Eu acho que é essa coisa que tem que ser menor. Então vamos lá. A linhagem de Salomão, porque ele levantou ídolos, casou com 300 esposas, 700 concubinas, e para cada uma delas ele construiu um altar. Inclusive ele instituiu o altar de Moloque, que era um altar onde as pessoas sacrificavam crianças. Salomão fez isso. Deus chegou para ele e falou: Salomão, eu só não vou te fulminar agora por causa do seu pai Davi, mas a sua descendência já vai provar do juízo. Tanto é que Roboão, filho de Salomão, experimentou uma guerra civil, onde 10 tribos se rebelaram, e aí ficou o chamado Reino do Norte e Reino do Sul. E a linhagem de Salomão, então, ficou com essa maldição. Deus separa a linhagem de Natã, filho também de Davi, irmão de Salomão, para vir Jesus. Então, Maria é dessa linhagem, da linhagem que não recebeu nenhum tipo de julgamento ou de maldição. Limpa. E aí, mas por José, como José era o pai postiço, não faria mal nenhum ele mesmo sendo o pai de criação, ele ser dessa linhagem salomônica. Mas o fato dele ser da linhagem de Salomão reforça ele como rei, ou como descendência do rei, como alguém que tem direito ao rei, ao trono. Ficou claro? Aqui estão as referências que eu coloquei ali no Salmo 89, 3 e 4, 1 Crônicas 17, 4 a 14, é a referência que fala da promessa de Deus à linhagem de Davi. E o trecho de 1 Reis 11, 4 a 9, a maldição da linhagem de Salomão. E Lucas 3, 31, é onde está a genealogia, a outra genealogia de Jesus, mandando a descendência de Jesus vindo por Natã. A genealogia buscou apontar para as alianças, essa genealogia de Gênesis, para as alianças que Deus fizera com o povo. A primeira aliança com Abraão, a segunda aliança com Davi. Por isso que quando ele faz essa genealogia, faz referência, filho de Davi, filho de Abraão. E quais foram as alianças que Deus fez? Então, com Davi foi aquela que o trono jamais sairia da sua linhagem. E com Abraão está no capítulo 15 de Gênesis, aonde Deus fala que proveria a Abraão um filho, Isaque, que seria seu descendente. Ele também retrata 3 momentos históricos. No próprio texto da genealogia, ele fala o seguinte, vamos ver lá, segundo versículo 17. Mateus 1,17 fala assim: assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Mas se você for fazer as contas, só dá 13 na última. É porque
não tinha sido contado o próprio Jesus. Jesus é o 14º. Se você for contar na genealogia de Gênesis, quer ver? Vamos lá, ó. Olha lá no texto, se a gente for contar. Ele falou de Abraão a Davi, dá 14. De Davi até o exílio da Babilônia, também dá 14. Ele começa a contar o exílio da Babilônia aqui, ó, do versículo 12. Mateus 1,12 fala lá: Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, 6, Sadoc, 7, Aquim, 8, Eliúde, 9, Eleazar, 10, Matã, 11, Jacó, 12, gerou José, 13. O 14º era Jesus. Entendeu? Oi, João. Como é que era contada como é que fala como é que é a genealogia lá do dia que nasce até o dia que morre? Eu não sei, deixa eu dizer. Quanto tempo que durava, não sabe? Não sei, não sei. Não dá para dizer. O fato que foi citado como gerações. Não dá para dizer exatamente uma geração são, como às vezes fala, uma geração são 40, 50 anos. Não dá para também dizer isso. Né? Aqui, no caso, está dizendo como descendência mesmo. Próxima lâmina tem uma curiosidade interessante. Vamos lá. As 3 mulheres arroladas na genealogia de Jesus. É muito curioso essa observação. Todas as 3 eram gentias. A primeira delas é a Tamar. Vocês sabem a história de Tamar? Não ficou com Jacó, não. O próprio Sogro. Quem era o sogro? Não lembro o nome dele. Judá. Judá. Isso. Então, só lembrando, Judá foi para a região gentílica. Ele foi para a região gentílica. Lá ele casou com uma gentia. Aí ele teve filhos. O filho mais velho dele, ele casou com a Tamar. Mas aí ele morreu. Não teve filhos. Aí ele chegou para o segundo. O segundo morreu. Aí passou para o terceiro. O Onã não quis pegar a mulher. Eu pegar essa dona aí, rapaz, vou morrer. E aí, porque ele não fez isso, ele morreu. Aí Deus deixou para o último dos filhos lá. Falou assim, ô Judá, ô Tamar, você vai ser esposa do meu último filho, que é pequenininha ainda. Aí tá bom, ela ficou usando vestes de viúva durante todo esse tempo. Aí, certo dia, Judá, sem vergonha, safado, estava a fim de pegar uma dona. A Tamar, sabendo que o sogro estava querendo pegar alguém, se vestiu como prostituta, se deitou com ele e nessa história aí ela ficou grávida. Só que aí ela pediu para ele que deixasse sinais que teve ali com ele. Deixou o cajado e um anel, uma coisa para ele. Um anel, né? Isso. E aí então, passados 6 meses, ela estava prometida para o filho caçula. Chegaram dizendo: ô Judá, a Tamar pulou a cerca, não esperou o teu menininho, ainda que era de berço, né? Ele já chegou assim, pega a pedra, já ia apedrejá-la, e ela foi e falou: olha, o pai da criança é o dono disso aqui, ó. Aí mostrou o cajado dele e o anel. Aí ele engoliu seco, falou para todos que ela era mais pura do que ele, e de Judá veio então
a sua própria descendência, que veio Perez. Ela teve E gêmeos. teve gêmeos, teve 2 filhos ainda. A segunda mulher gentílica foi Raabe, a prostituta. Gente, só mulher esperta, né? A Tamar era. Essas 3 aí, da geração de Davi. Todas não, mas assim, não estou dizendo assim, mulheres que para vencer tiveram de astúcia, de inteligência, de sabedoria mesmo, para dobrar a tolice masculina, né? Essas 3 aí, elas estão de Davi a Jesus. De Davi a Jesus. E aí, então, a Raabe foi aquela que acolheu os espias em Jericó. E que era gentílica, que depois amarrou lá o paninho vermelho, etc. E quando Josué invadiu Jericó, ela foi poupada. E a terceira mulher aqui é Ruth, bisavó. Bisavó de Davi. A Ruth foi aquela moabita, aquela que o esposo morreu e o sogro morreu, só ficou ela e a nora. Não, e a sogra, digo, isso. Voltaram para Israel, e lá então ela deitou aos pés de Boaz, e aí o Boaz, que estava mamado, cheio do vinho, vamos dizer outra coisa, achou que ele tinha pego ela, e aí então ele foi, vou ter que casar contigo, né? E aí casou com ela. Então a Ruth é o quê? Bisavó de Davi. Bisavó de Davi? Bisavó. Bisavó De Davi. Então ela é antes de Davi. Antes de Davi também. Todas as 3 foram antes de Davi. Tamar é gentia. Ela não fazia parte da... Não, era gentia. Como é que é o nome de uma filha de Davi? Filha de Davi? Não sei, talvez não. Essa Tamar, não, era uma outra. Ah, não, essa é outra. Essa é outra história. Não, essa Davi nem era vivo. Essa outra Tamar aí é filha de Davi, foi irmã de Roboão. Isso, é outra história. Tá? Outra curiosidade, aqui ó, quando fala de 14 gerações, o nome Davi, em hebraico, sabe que o hebraico ele não tem vogais, só são consoantes. Então as letras, eu coloquei, não botar no hebraico, botei que são referentes ao nosso português, seria o D, o W, o D, tá vendo ali, ó, aqui ó. Tá? Isso, DWD, TWD, Só que no hebraico as letras substituem os números. E quando você pega a letra D, que é o Dalet, é a mesma coisa que o número 4. E o W aqui, que é o Vav, é referente ao número 6. Não, WW também não. Então, o DWD dá 4 mais 6, 10, mais 4, 14. O número de gerações de Abraão até Davi, de Davi até a Babilônia e da Babilônia até Jesus, que o texto faz referência. Eu achei muito curioso isso, eu quis trazer isso para você. O que significa? Só significa o seguinte, gente, que Deus tem o controle da história. Deus não faz as coisas assim. Deus tem o controle de Deus tem o controle de toda a história, tá? Então a apresentação genealógica de Jesus buscou orientar os leitores de que o reino inaugurado por Deus quando escolheu o seu povo pela descendência de Abraão, materializada em Davi,
estava sendo reconstituído em Cristo. Amém? Vamos lá. Depois da genealogia, você tem o encontro do anjo com José, porque Maria se encontrou grávida, não foi? Certo? E aí, por um sonho, ele tem uma visão, e na visão sustentou a profecia de Isaías 7,14. Quem pode ler Isaías 7,14, rapidamente? Isaías 7,14. Posso ler 7,14? Pode, por favor. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, foi exatamente o cumprimento da profecia de Isaías 7,14, que nós já havíamos lido, de que a virgem estaria engravidada por obra do Espírito Santo. E foi isso que o anjo, em sonho, falou com José. E aí o texto bíblico fala que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Eu trouxe então o trecho no original grego, está ali o verbo gnoskei, ou gnosko, essa palavra aqui, ó. Tá bom? Isso, gnoskei. Então, indicando, essa palavra no grego, no original, ela quer dizer, indica uma experiência, uma realização, uma concretização de casamento. Então, por que eu fiz referência? Porque os católicos romanos, eles não entendem esse conheceu Maria como um ato sexual, mas o texto é uma concretização, a afirmação do casamento. E a afirmação do casamento se dá pela união sexual entre esposo e esposa. No versículo seguinte, nós vemos lá José dizendo que ele colocou o nome da criança de Jesus. E por que colocou o nome Jesus? Se no versículo 23 fala, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Por que não colocou o nome de Jesus de Manelzinho? Emanuel. Manelzinho. Por quê? Bom, gente, primeiro, quando o anjo faz referência ao profeta, não significava, o profeta não estava dando qual era o nome que seria o nome do Messias. Isaías, existem outras referências de Isaías que apresentam outros nomes que eram dados ao Messias. E até eu citei aqui, Isaías 9:6, quando é chamado maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Foram também nomes que eram atribuídos a Jesus. Então ali, quando o profeta fala Emanuel, ele não está dizendo que esse seria o nome de Jesus, mas seria um atributo de Jesus, de que Jesus seria o quê? Deus conosco, o Deus entre nós. Tá? E quando José dá o nome de Jesus, também é um nome profético. Deu o nome de Jesus, que significa Jeová é a salvação. O nome Jesus é o mesmo nome Josué e também o mesmo nome Oséias. Todos eles têm o mesmo significado. É o mesmo nome, tá?
Próximo, por favor. Bom, no capítulo 2, nós temos aqui, no capítulo 2, pois não. O que eu estou pedindo é que vocês leiam o livro. A gente não vai estar lendo o versículo por versículo, porque aí você lendo o trecho em casa e você faz, olha, o versículo tal, mas eu vou estar acompanhando o conteúdo de cada capítulo. Acho que a gente assim vai ser um pouco mais célere, tá? Apesar de que no capítulo 1 a gente demorou bastante, porque era muita coisinha. Então, no capítulo 2, nós temos aqui que Jesus nasceu em Belém, né? E apareceram lá para Herodes os magos do Oriente que haviam visto a estrela de Belém. E aí vem uma discussão sobre, vem cá, que estrela foi essa? Foi de fato, já vi comentários que era um cometa, outros comentários porque dois planetas, Vênus e Júpiter, estavam alinhados, e eles então, o alinhamento deles daria a ideia de um corpo celestial mais luminoso. Mas, gente, eu creio que era uma estrela que Deus colocou ali, se era uma estrela, alguma coisa brilhosa, porque o próprio texto fala que a estrela ora aparecia, ora desaparecia, que ela se movia. Ou então pode nem ter sido, talvez, a impressão dos homens de ver um ponto luminoso chamado estrela, mas poderia ser um ser angelical, enfim, alguma coisa que brilha. Então, está no céu de noite e brilha, eu vou chamar de quê, gente? Estrela. O anjo, ele pode brilhar? Não sei. Sai uma luz dele? Não sei. O fato é, eles viram alguma coisa que brilha. Mas Satanás não transfigura como um anjo de luz? Sim. Pode sair luz dele, do ser angelical? Não sei. Não sei. Porque a única referência que a gente pode falar de anjo de luz, alguma coisa parecida, seria o nome do Lúcifer. Mas só. Todas as vezes quando aparece algum ser luminoso, são teofanias de Jesus Cristo, como aparece lá em os 4 lá de Sadraque, Medraque e Abednego, que aí o quarto que brilhava, que tinha semelhança dos deuses, etc. E quando era a manifestação do próprio Deus. Os outros seres angelicais, aparentemente, eles se formas humanas. A não ser quando tinha... Oi, pois não. Essa estrela, ela iluminava o local onde Jesus estava. Era diferente de uma estrela. Eu não sei também, porque o texto não fala que iluminava. Diz que a estrela parou onde Jesus estava. Não sei se iluminava. Aí a gente vê pelas imagens de WhatsApp e de filmes, etc., que vê aquela foto bonitinha da estrebaria, a estrela em cima, aquela coisa toda. Mas olha, a imagem da estrela em cima da estrebaria, segundo Mateus, não foi. Porque quando os magos, eles primeiro foram aonde o texto fala? Eles foram primeiro a Herodes. E perguntaram onde Jesus, o Messias vai nascer, e etc. Aí em Belém. Aí eles foram para Belém. Jesus já tinha nascido. O texto vai dizer que encontraram Jesus em casa. E a estrela estava em cima da casa. Não é o que está escrito aí, gente? Olha aí. Olha aí. Versículo 2. Não, aqui ó. 2, versículo 9.
Depois ouviram o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente voltou a aparecer, né? Foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria. Então estava onde? Na casa. Já tinha nascido. Tá? Aí existe divergência. Oi, pois não. Não, agora fala. Você olhou assim para mim, você quer me falar? Fala. Pergunta. Está tudo certo. Está tudo certo. Vem a dúvida não. Alguns comentários. Pois não. Aqui está dizendo que, como é que é? Que eles viram Jesus, ele já estava fora da estrebaria. É isso? Jesus estava em casa. Não estava Por que na. todo mundo mostra ele na estrebaria? Bom, é porque eles juntam o relato de Lucas e bota junto com o relato de Mateus uma história só. Que o relato de Lucas fala que Jesus nasceu. Quem foi ver Jesus na estrebaria? Somente os pastores. Os magos. Mas aí era uma casa de Era a casa da vaquinha. Muito bem colocado. Eram os magos que viram Jesus ou foram os pastores? Os pastores viram Jesus no dia do seu nascimento. E os magos? Depois. Os magos que deram os presentes. Os magos que deram os presentes. Os pastores, eles fizeram alguma coisa? Os pastores ficaram lá pastoreando. Ficaram celebrando. Agora, tanto é que Jesus recebeu a visita dos magos depois do seu nascimento, do dia do seu nascimento, que no Evangelho de Lucas faz referência ao dia em que Jesus foi circuncidado. Quando é que o judeuzinho era circuncidado na pedra? 8º dia. Jesus lá no Evangelho de Lucas, quando ele é circuncidado, José e Maria não tinha din-din, não tinha dinheiro, tanto é que foi colocado, segundo aqui Levíticos 12, 6-8, que quem não tinha dinheiro dava uma oferta de uma pombinha. Mas tinha que pagar para fazer isso? Tinha, entregar uma oferta. Estava escrito lá. Abre a Levíticos 12, 6-8. Oi? Pois não. Levítico, lá no Velho Testamento. 12, 6-8. Levítico 12, de 6-8. Aqui, pode ler? Pode ler, por favor. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que derá à luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. E Levítico 2:24 fala lá que Jesus foi apresentado o que para o Senhor? 2 pombinhos. Levítico não, Lucas 2:24. Evangelho de Lucas 2:24. Achou? 2:24? Lucas 2:24. Achei. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, se Maria e José tivessem a oferta do ouro, do incenso e da mirra, eles teriam dinheiro, teriam ouro para comprar o cordeiro. Exato. Então, Jesus foi circuncidado no 8º dia de ganhar os presentes.
circuncidado antes dos presentes. Antes dos presentes. Senão ele teria dinheiro para comprar o cordeiro. Não. Capite? Então, quando Herodes recebe o retorno dos magos do Oriente, quando ele não recebe o retorno dos magos, ele manda matar crianças com menos de 2 anos. Aí, por conta dessa referência bíblica, é que muitos comentaristas acham que quando os magos chegaram, Jesus já tinha 2 anos. Mas eu acho que não. Eu acho que ele era bebezinho de peito ainda. Por quê? Porque no livro de Lucas, depois que Jesus é circuncidado, ele faz referência que ele foi no Evangelho de Lucas, ele não faz menção ao Egito, faz menção que ele voltou foi para Nazaré. Então já saiu do Egito? Não. Não saiu. Peraí, vamos lá. O Evangelho de Lucas não faz referência ao Egito. Faz referência que Jesus foi circuncidado, não faz referência ao Egito, e depois fala que ele foi para Nazaré. Não faz referência de que ele foi até o Egito. Só quem faz referência ao Egito é o Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando. Por conta disso é que eu acho, já vou te dar a palavra, minha mãe, que no Evangelho que Jesus, quando recebeu a visita, ele era bebezinho ainda, de peito, né, com dias, e Herodes mandou matar crianças de 2 anos para baixo por segurança, mesmo porque Belém era uma cidadezinha. Belém, não é uma metrópole, peraí. Pois não. É que ele era bebê, porque o anjo não disse a José que fugisse com a mãe. Exato, e a criança para o Egito? Exato. Então ele era bebê. É o que eu estou dizendo, mas porque alguns comentaristas acham que ele tinha 2 anos, ficou vivendo 2 anos em Belém, porque Herodes mandou matar crianças com 2 anos para baixo. É isso. Pois, peraí, quem? Foi por questão de segurança. Foi, nada. Luiz, quando os judeus contestavam com Jesus, os judeus contestavam, né? Eles pensavam que Jesus nasceu em Nazaré e não em Belém. Eles pensavam que ele era de Nazaré. Eles chamavam que Jesus era um nazareno, porque ele havia crescido em Nazaré. Você vai fazer uma pergunta? Não. Tanto é que no Evangelho de Mateus, ao finalzinho ele fala, no Evangelho de Lucas, ele fala, e ele foi chamado Nazareno, porque ele sabia que ele tinha nascido em Belém? Os judeus sabiam disso? Só perguntar, né? Os cartórios não eram publicados ainda. Os cartórios, tinha que checar o cartório de Belém com o cartório de Nazaré, e assim aí fazia a checagem lá dos livros, lá, né? Vamos lá, vamos seguindo. Então, a expressão nazareno usada em Mateus 2:23, é o que está escrito aqui. Exatamente aqui, e foi viver numa cidade chamada Nazaré, e assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Aí só uma observação, não tem nenhum profeta que diz que ele será chamado Nazareno. Não tem nenhuma referência. E Galileu? Não. Agora, nós lemos lá aqui em Isaías
3, lido pelo nosso irmão, que ele seria desprezado, Isso, que poderia que ele sair seria, alguma coisa de Nazaré, né? ele seria tido como algo sem valor algum. E, segundo a citação de Natanael, lá em João 1,46, nada vinha de bom de Nazaré. Nazaré só vinha coisa ruim. Vamos ver, abre aí Salmos 22,6, por favor. Vamos ler esse. Salmo 22,6. E outra pessoa, Daniel 9,26. Que seria a ideia de que ele seria desprezado, Messias, tal qual qualquer pessoa que viesse de Nazaré. 22,6, né? Isso. Quanto a mim, sou... 22,6, Salmo. Mas eu sou verme. Quanto a mim, sou verme, e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Verme humilhado e desprezado. E Daniel 9,26. Daniel 9,26. Espera aí só um instantinho. Pois não, pode ler. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação, até ao fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. Essa daí eu vou ter que olhar de novo, essa citação aí de 9,26. Acho que eu digitei errado, depois eu vou olhar direito, depois eu corrijo, viu, gente? Tá? Acho que essa daí ficou meio fora. Perdão. Bom, mas aí você viu, e esse Herodes? Quem foi esse tal de Herodes? Como é que Herodes chegou ao poder? A gente precisa conhecer esse camarada Herodes que apareceu aí, né? Para isso a gente tem que olhar um pouquinho do período intertestamentário. Vocês estão lembrados de que o povo de Israel foi invadido pela Babilônia, lembra? Aí, depois da Babilônia, ficou no cativeiro, eles voltaram para Israel, mas eles não eram independentes, eles faziam parte depois da Pérsia. E a Pérsia, de acordo com a visão de Daniel, caiu diante de um império. Qual império? O Império dos Gregos, através de Alexandre o Grande. Em 10 anos, Alexandre tomou tudo isso aqui, ó, para cá. Viu? Só que aí o Alexandre morreu. E aí os 4 generais deles, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, os chefes, dividiram o império dele. O Cassandro ficou aqui, ó, com a Grécia e a Macedônia. O Lisímaco ficou com essa região da Turquia. O Seleuco ficou com essa região amarela todinha aqui, ó. E com ele, está vendo aqui, ó, que tem também a região da Judéia, em cima aqui, ó. E o Ptolomeu aqui no Egito, mas também está aqui na região da Judéia. Por quê? Ptolomeu e Seleuco ficaram disputando a Judéia. E no meio dessa história estava lá Jerusalém, virando saco de pancada. Quando, primeiramente, nessa divisão, Jerusalém, a Judéia, ficou por conta dos azulzinhos aqui, do Ptolomeu. Foi nessa época que eles chamaram 100 sacerdotes helenizados, judeus, levaram para Alexandria, e eles fizeram a compilação do Velho Testamento, do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta.
Mas, passado esse período, os Seleucidas, que são chamados esses que eram do Seleuco, foi chamados de Seleucidas. Os Seleucidas foram brigando entre si. Próximo slide, por favor. Isso. Aqui nós temos os Ptolomeus e os Seleucidas. E para tentar acabar com a guerra, eles casaram entre si alguns aqui, ó. Ptolomeu III casou com Berenice, que era da família dos Seleucidas, para tentar amenizar. Mas não resolveu o problema. Quando chegou esse camarada aqui, ó, Antíoco IV, esse cara havia sido profetizado por Daniel no capítulo 11, o nascimento dele. Na realidade, todos os fatos que aconteceram nesse período aqui, Daniel 11 profetizou. E esse Antíoco Epifânio, segundo Daniel 11, ele personificava a imagem do anticristo. Porque o que ele fez contra Israel não está no gibi. Uma das coisas que ele fez, além de matar, de expulsar, de fazer, ele fez um sacrilégio no templo, ele sacrificou um porco dentro do templo, ele mandou destruir cópias da lei, mandou erradicar a religião judaica, destruiu parte da cidade, escravizou, vendeu milhares de judeus para o cativeiro e etc. Com isso, gerou uma rebelião, isso por volta do ano 140, 150 anos de Cristo. Uma rebelião liderada, passa para o próximo slide, por favor. Liderada por esse camarada aqui, ó, Matatias. Ele era judeu, chamado a família dos Asmoneus. O Alexandre falou nesse nome, não sei se vocês estão lembrados. E aí Matatias, ele junto com seus filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, eles levantaram o povo e expulsaram os sírios, os Seleucidas de Jerusalém. O dia da libertação foi exatamente uma festa judaica no dia do Natal, chamada festa do Hanukkah, que é celebrado no dia 25 de dezembro. Durante essa revolta, um pai, Matatias, morre. E quem sucede no lugar dele foi Judas Macabeus. Lembra-se, Judas Macabeus, esses nomes vocês estão lembrados, porque faz parte do quem era católico. Na Bíblia católica você vai lá, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, que conta parte dessa história. Tá certo? Bom, aqui nos lados nós temos aqui mais ou menos as coisas que os Seleucidas fizeram, mais ou menos a disputa que estava tendo. E ocorreu então que com a morte depois de Judas Macabeus, começou a governar o filho de Simão, e aqui começou a haver uma disputa interna entre os judeus. Começou a haver disputa. E essa disputa ficou mais acirrada nesse período aqui. Tá? Com Judas Aristóbulos e Alexandre Janeu. Bom nome para você colocar no seu filho Aristóbulo. Eu acho que se você quiser fazer algum tipo de homenagem, deve ter por aí já. Tá certo? Que eles, dentro dessas disputas, o que ocorreu? Aqui, eles, como todos esses homens, eles eram sacerdotes também, começou a expressão reino de sacerdotes. Quando nós encontramos lá
lá em Efésios, acho que é Efésios, quando fala de reino de sacerdotes, para o povo hebreu, a imagem de reino de sacerdotes é essa daqui, que foi uma linhagem legítima de sacerdotes, tá? Dessa linhagem dos asmoneus aqui, que saíram depois os saduceus. Bom, para encurtar a história, a briga ficou mais feia aqui, ó. Entre, como falei, Judas e Alexandre. Nessa disputa, o Alexandre perdeu. E aí, o que ele fez? Ele se juntou ao pai do Herodes. O pai do Herodes, ele era um líder de uma região da Idumeia, a região de Edom. Ela havia sido anexada por João Hircano, o pai desses caras aqui. Quando Alexandre estava perdendo para Judas aqui, ele falou o seguinte: olha, se alia comigo, porque se eu vencer, eu dou a liberdade, eu deixo você como o rei da Idumeia, eu dou liberdade para vocês. Só que o que ele fez? Ao invés de ajudá-lo, o pai do Herodes, ele fez uma aliança meia boca com eles, depois deixou eles na mão, mas foi até Roma, chamou Pompeu, se alinhou com Pompeu, o general romano, digamos assim, trazendo todas as fraquezas, e Roma invade aquela região toda, e entrega, e fala assim para o pai do Herodes, assim: olha, como prêmio por você ter nos dado essa região, o seu filho, o Herodes, vai ficar governando. Então o filho dele, Herodes o Grande, assumiu toda a região da Judéia. E desce até o último slide, por favor, rapidinho, desce aí. Vai mais. Depois eu vou explicar aqui dali que passou. Não, isso aqui, ó. Essa região aqui, ó. A Judéia passou tudo isso aqui, ó. A Galileia, toda essa região aqui passou a ser do Herodes. Herodes o Grande. Herodes o Grande teve 4 filhos. Quando ele morreu, ele dividiu, como é 4, ia dividir por 4, né? Daí veio o nome de tetrarquia. Herodes. Calma, Herodes o Grande. Só olha para o mapa. Foi dividido entre 4 filhos. Só que um dos filhos dele estava em Roma. Então, ao invés do 4, foi dividido em 3. Essa parte que era dos 4 ficou com Roma, que foi uma região gentia. Ficou uma parte, essa parte ficou com um dos filhos, Aristóbulo. Essa outra parte aqui, ó, ficou com Antipas. E essa outra parte ficou com o outro filho dele aqui. Volta para lá agora. Só porque quis mostrar aqui a divisão. Isso aqui é a doença do Herodes, viu, gente? Tá, volta aqui rapidinho, só para voltar, para vocês ficando curiosos, né? Aquela lá, feia. A feia, aquela feia. Isso aí. Herodes, tanto Herodes o Grande, quanto o seu neto Herodes Agripa, sofriam desse mal aqui, ó, da gangrena de Fournier. Gangrenava a região da virilha e dava fístulas que abriam e que dava doenças, que rachava, tanto nessa região da virilha, região próxima ao ânus, essa região aqui, abria, rachava.
Tinha fotos reais e aí, por isso que os vermes, lá em Atos, fala de que o Agripa, os vermes pousavam nele. E era uma doença que trazia muita dor, trazia epilepsia, trazia uma série de coisas. Por isso, tanto Herodes o Grande como o neto Herodes Agripa, que mandou matar Tiago, sofriam desse mal. Pronto, aí, deixa eu... Não, a próxima, essa. Então aqui, gente, ó, toda a história que eu falei para vocês, daqui, ó, eu estava falando naquele anterior, Herodes o Grande, no ano 37 a.C., a 4, ele reinou, tá certo? Isso, foi construído por Herodes. E depois tornou-se um refúgio, o último refúgio antes da destruição do templo em Jerusalém, região de Massada. Foi marcado por muita crueldade e construções. Uma das construções do Herodes, além do templo de Massada, do palácio de Massada, foi a reconstrução do templo. Ele ampliou o templo que estava em Jerusalém. Era uma casa, porque Herodes tinha um palácio, mas o grande que tinha. Porque o Herodes que mandou matar os pequenininhos. O Herodes que mandou lá da crucificação de Jesus era o filho do Herodes que mandou matar as criancinhas, tá? E tio do Herodes que mandou matar Tiago. Uma das formas que os romanos fizeram para, digamos assim, para ter a aceitação dos judeus, principalmente dos saduceus, a aceitação de Herodes, foi que Herodes se casou com uma filha de um daqueles macabeus, a princesa Mariana. Ela era asmoniana, ela era princesa e irmã daquela descendência dos macabeus. Ele casou com ela, isso Herodes o Grande. Então aí com isso apaziguou os ânimos judeus, dizendo que não, Herodes agora ele está casado com uma das nossas, né? Próximo, por favor. Ih, caramba, vou ter que parar nossa aula aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Tetrarquia nós falamos. Esses são os filhos de Herodes: Aristóbulo, Arquelau, Antipas e Filipe. Esse aqui foi o que ficou em Roma. O Aristóbulo que ficou com a parte da Judéia. O Arquelau, aquele que ficou com a região de Decápolis. E o Antipas ficou com a Galileia e a Pérea, aquele que fica assim, sabe? O Aristóbulo, ele estava pisando na bola demais. Aí os saduceus foram até Jerusalém e falaram com o imperador. O imperador o que fez? Tirou o Aristóbulo. Por isso que quando você olha no livro do Evangelho de Mateus, quem estava governando em Jerusalém era Roma, e não alguém da família do Herodes. O único da família de Herodes que governava era o Arquelau, que governava a Galileia e a região da Pérea, que é aquela ali da além do Jordão. O Antipas. O Arquelau ficou com a região das 10 cidades. Esse também pisou na bola, Roma foi lá e tirou. Quem manda agora aqui somos nós. E assim era que funcionava. Então, essas foram as regiões. Herodes Antipas foi o tetrarca da Galileia, Filipe foi o tetrarca da Traconide, e Aristóbulo foi que ele vivia em Roma, foi ignorado na partilha, recebeu a tetrarquia após a morte dos irmãos. Segue. Então, desde essa época já tinha intervenção. Já tinha intervenção. Vamos lá aqui, essa nós já vimos. E nós vamos parar então aqui, gente, em Mateus no capítulo 3.
quando a gente vai falar de João Batista, eu achava que ia dar tempo de adiantar um pouco mais, até o capítulo 4, mas a hora está avançada, passamos 15 minutos. Peço perdão por vocês. Na próxima semana eu acredito que a gente consiga chegar até o final, porque é um pouco menor o número de slides, tá bom? Amém? Então, muito obrigado, Deus os abençoe, em nome de Jesus.